Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você está chegando aí, fica o convite já para você se inscrever. Se você não é inscrito ainda, fica o convite. E se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, tá? Se você também quer ficar atento com todas as novidades aqui no canal, não esqueça de clicar aqui embaixo no sininho das notificações, tá bom? Pessoal, a gente está vivendo uma situação muito estranha, tá? É uma situação estranha, mas não é novidade, uma vez que esse fato estranho que está acontecendo no Brasil começou primeiro lá nos Estados Unidos, e quem é membro do meu canal já estava sabendo e já sabe mais ou menos a minha leitura, a minha opinião sobre isso, tá? Inclusive, fica o convite para você que, se quiser se tornar membro, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vai ter selo de membro, nome destacado no comentário, entre vários outros benefícios, como os vídeos exclusivos à noite, que é o Direto do Bunker, e também cursos exclusivos que eu libero só ali dentro para quem é membro, tá bom? Pessoal, a notícia que gera essa estranheza, e começou antes nos Estados Unidos, mas o que está acontecendo aqui no Brasil, é o seguinte: o Ministério da Agricultura registrou 36 casos de sementes muito estranhas que foram recebidas após compras pela internet. Exatamente o fenômeno que estava acontecendo alguns meses atrás lá nos Estados Unidos. O governo emitiu um aviso dizendo que esses pacotes com essas sementes sem ideia de onde possa ter vindo, a gente tem até ideia de onde veio, e é claro que você sabe de onde veio, né? Aquele dragão vermelho do Oriente, lá do Extremo Oriente, e a orientação é que não se abra, nem descarte isso, porque pode evitar o contato, para evitar o contato com o solo, que poderia causar prejuízo ao meio ambiente ou às áreas agrícolas. As pessoas compram coisas na internet e junto tem vindo os pacotinhos com semente. Exatamente o mesma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos. Agora chegou aqui. E aí, essas matérias que estão sendo abordadas na grande mídia, eu até fiquei surpreso que na hora do almoço estava assistindo o noticiário e vi que citaram esse assunto no noticiário. Mas eles não foram ali no real problema que está por trás disso. Por quê? Os especialistas têm dito o seguinte: essas sementes, uma vez que a gente não sabe a origem, elas podem conter fungos, elas podem conter alguma coisa que vá prejudicar as nossas plantações, pode ter algum agente ali que seja prejudicial às outras plantas e trazer um desequilíbrio na nossa agricultura. Então eles vão muito por essa linha, mostrando esses problemas apenas na questão da questão de agricultura, né? De ter algum fungo, alguma coisa que possa atrapalhar a nossa agricultura. Porém, eu quero ir mais fundo nesse assunto e mostrar para vocês outro tipo de problema que pode estar por trás, e isso pode ser um elemento de um conflito chamado conflito de quinta geração, ou conflito assimétrico, que é quando a gente não vê mais aqueles conflitos onde tem, né, uma interação direta entre os oponentes, mas são coisas mais sutis, tipo isso que a gente está vendo aí, tá? Lá nos Estados Unidos, as agências de agricultura também começaram a alertar as pessoas depois desses misteriosos pacotes aparecerem, né? As pessoas sabem mais ou menos de onde vem, porque tem ali algum elemento de origem, mas não sabe quem mandou, né? Sabe a origem, mas não sabe quem é o responsável. Às vezes essas sementes vêm juntas com compras que já foram feitas, às vezes vem só a semente, tá? Então vocês vão entender nesse vídeo como isso é um negócio delicado, que a gente precisa prestar muita atenção, uma vez que o Brasil está despontando aí como celeiro do mundo, como o país que vai produzir alimentos para o mundo aí, e por causa disso envolve uma grande concorrência, né? Porque quando o Brasil fechou um acordo comercial com a União Europeia muito favorável para o Brasil, os produtores de alimentos lá, os agricultores europeus, reclamaram, falaram: pô, mas vai favorecer o Brasil, vai atrapalhar a gente. Isso envolve muito dinheiro, né? É um comércio muito volumoso, envolve muitos interesses geopolíticos, uma vez que muitos países do mundo não têm alimento suficiente para
alimentar a sua população inteira, por isso precisam garantir a sua chamada segurança alimentar e por isso tem que estabelecer alianças aí com os países que produzem esses alimentos, como o Brasil, né? O Brasil tem quase 5 vezes mais a produção de alimentos necessária para alimentar a sua população. Isso se chama um país em segurança alimentar, mas por incrível que pareça, eu já falei isso no canal, há países que são muito ricos, como o Japão, entre outros países, a Índia, que países esses que não têm segurança alimentar, têm muito dinheiro, mas não conseguem produzir alimentos suficientes, por isso tem que garantir esse abastecimento externo, tá? Então essa questão aí envolve muito dinheiro, envolve muitos interesses econômicos, mas envolve também questões geopolíticas e estratégicas e questões até militares, tá? É esse aspecto que eu quero trazer para vocês aí, tá certo? Pode ser que seja uma espécie de uma subida de nível nos conflitos, porque envolve o agro, tá? E isso não é novidade, né? Existem ações que impactam negativamente a produção, o processamento, o transporte, a comercialização e o consumo de produtos agrícolas de nações que são vistas como adversárias, tá? Isso pode gerar ali uma prejuízo na colheita da nação oponente ou no próprio armazenamento, tá? Também interrupções da logística, né, ou da influência nas condições do mercado desses produtos alimentícios ou a própria contaminação dos suprimentos. Agora, em 2013 aconteceu um fato muito elucidativo na Índia e isso vai fazer sentido para você, tá? Por quê? Em 2002, a situação dos produtores de algodão lá na Índia era muito complicada, porque eles estavam enfrentando pragas constantes que dizimavam as suas lavouras, tá? E por isso tinham muitos gastos para tentar contornar esse problema, de maneira que o cultivo do algodão, ele na prática acabou se tornando economicamente inviável. Os produtores de algodão estavam numa situação muito delicada. E aí, o que aconteceu? Uma grande empresa internacional que atua nessa área apareceu com uma espécie de algodão modificada geneticamente, que poderia ser, como foi anunciado, mais resistente a essa praga e foi visto ali pelos indianos como uma grande solução. Mas o grande problema é que essas sementes, elas, como eram modificadas e criadas em laboratório, elas eram patenteadas, ou seja, para usar essas sementes era necessário o pagamento de royalties, tá? Então a situação do produtor indiano, que já estava complicada, ficou mais complicada ainda, tá? Vários estudos foram feitos na época e mostraram que a situação ali dos produtores ficou até pior depois que aconteceu isso, tá? Muitas pessoas ali vendo a sua fonte de renda ser completamente diluída e em estado assim estado extremamente problemático, tá certo? E aí o que aconteceu, né? Que eles usaram também tantos pesticidas que as pragas acabaram ficando mais resistentes, né? Levando a própria produtividade a cair e uma economia ali ficou bem delicada. E aí o pessoal surge com essa semente que tem essa promessa aí meio milagrosa, mas acabou trazendo um grande problema, porque você plantava a semente e tinha que pagar uma mensalidade, um royalty para o dono da empresa. Lá nos Estados Unidos chegou a acontecer um negócio que eles chamaram de polícia genética, tá? Teve uma matéria que foi publicada na rede canadense CBC News lá em maio de 2004 e o que aconteceu? Agricultores compravam essas sementes transgênicas dessa grande empresa e o que acontecia é que eles acabavam sendo proibidos de guardar parte da sua colheita para replantio, tá? E aí, para garantir que isso não ocorresse, a empresa fazia uma espécie de polícia genética. Ela investigava os casos suspeitos, fazendo inspeção nas fazendas, muitas vezes sem até permissão dos donos, para coletar amostras de plantas e de sementes. E nos Estados Unidos, o que acontece? Até pessoas que nem tinham comprado essas sementes começaram a ser alvo dessas investigações dessa polícia genética. E vários desses produtores foram processados, porque eles supostamente identificaram,
você está usando na sua fazenda sementes que são da minha patente, você tem que me pagar o meu royalty. Só que eles descobriram que às vezes uma fazenda nem tinha comprado a semente, mas a fazenda vizinha, tendo usado essas sementes patenteadas, o vento levava essas sementes para o outro lado, para outra fazenda. Isso virou um grande problema, porque as pessoas não conseguiam mais produzir sem ter que pagar esse royalty e essa mensalidade aí para a empresa. Houve uma ação judicial, né, ali contra várias dessas pessoas e o dono da fazenda, mesmo não tendo comprado a semente, mas a semente ter voado até a fazenda dele, na primeira instância ele foi condenado a ter que indenizar a empresa, ele recorreu e aí o caso virou uma grande batalha judicial, até que no dia 21 de maio de 2004, a Suprema Corte do Canadá decidiu a favor da empresa, por 5 votos a 4. Mas o dono da fazenda ele teve uma espécie de vitória parcial, porque ele não teve que entregar à empresa todos os lucros que ele teve desde a sua safra de 1998, conforme a empresa queria, tá? Isso porque, segundo a Corte canadense, a presença das plantas geneticamente modificadas na sua fazenda não proporcionou a ele qualquer vantagem assim considerável, tá? Então, é um negócio que é muito doido, né? A gente está vivendo realmente numa era bem irracional e esse problema que já estava muito comum ali nos Estados Unidos e no Canadá, agora chega ao Brasil, tá? E a gente não pode esquecer, o Brasil está retomando aí o posto de maior produtor de alimentos do mundo, né? De soja, inclusive, né? Nessa época agora que a gente está vendo essa crise sanitária, a agropecuária brasileira está mostrando um excelente desempenho, né? Em 2018, o Brasil já tinha vencido os Estados Unidos e se tornado o maior produtor mundial de soja, mas por uma diferença muito pequena. No ano de 2019, os produtores brasileiros tiveram problemas relacionados ao clima, né? E aí os americanos, mais uma vez, ficaram em primeiro lugar como os maiores produtores de soja, tá? Agora, nesse ano, né, a produção americana de soja para essa safra agora de 2019-2020, ela foi de 96,68 milhões de toneladas. E para a próxima safra do Brasil, 2020-2021, o Brasil deve ficar novamente na frente. Então o Brasil ficou em primeiro em 2020 e 2021, na próxima safra deve ficar também, já que os Estados Unidos estão programando para produzir 112 milhões de toneladas de soja, enquanto o Brasil deve colher 131 milhões, tá, de toneladas de soja. Pessoal, esse negócio de semente não é brincadeira não. Isso não é uma pegadinha, isso não é uma fraude, isso não é um fungo, isso não é só um perigo de abalar nossa cadeia produtiva. Isso pode ser uma coisa proposital envolvendo aí uma estratégia de quinta geração ou de conflito assimétrico, tá? Uma questão geopolítica, isso é extremamente sério, já atrapalhou muito outros países como a Índia e a gente tem que ficar muito atento para que o Brasil, que está despontando como o maior produtor de alimento no mundo, não se deixe cair numa cilada dessa, tá bom? Então é isso, galera. Fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Deixe um forte abraço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Clica aqui embaixo para você se tornar membro do canal. Primeiro link aqui embaixo, seja membro, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo do Direto do Bunker e também acesso a cursos exclusivos. Lembrando que no dia 12 de outubro a gente vai lançar um curso muito legal chamado Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI, onde a gente vai falar sobre filosofia, antropologia, mostrar como um cristão, diante de um ambiente ali cheio de argumentos contrários ao cristianismo, ele pode manter a sua fé fazendo aquilo que o apóstolo Pedro nos orientou a fazer na sua primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz: "Estejais preparados para dar a razão da sua fé a todo aquele que vos pedir." Então a gente vai contestar os argumentos da filosofia, vai contestar os argumentos da sociologia, da antropologia, vamos contestar o pensamento que diz que o mundo está se secularizando, abandonando a religião, e a gente vai mostrar que no contexto que a gente vive, da pós-modernidade, abriu-se um espaço muito grande para o retorno da experiência religiosa como um fenômeno legítimo dentro do nosso mundo contemporâneo, tá bom? Vai ser muito legal, fica já aí atento que em breve a gente vai trazer mais informações, tá bom? Tenha um excelente dia, fique com Deus, que Deus nos livre do desemprego, da falência, das enfermidades e em nome de Jesus a gente pede,
Um forte abraço, a gente se vê meio-dia com a nossa atualização de meio-dia e depois às 15h30 com a nossa live da tarde, tá bom? Fique com Deus, um abraço a todos, valeu!